Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos para mais esta reflexão. Hoje é hoje é 18, 18 de março de 2025. Hoje o tema é bastante interessante, o texto que nós vamos ouvir, porque ele está diretamente relacionado ao motivo pelo qual este canal foi criado. Ok, checando aqui o som, tá ok. Esse texto vem diretamente ao encontro da motivação, da razão pela qual esse canal foi criado. Então, não vou precisar de nenhuma explicação inicial, salvo a de que, para quem quer mais detalhes sobre isso, a nossa live do dia 4 de fevereiro de 2025, que foi a nossa primeira live, ela detalha isso bastante bem. É importante dizer que o que não vai ser dito em seguida é que o nosso foco... Boa noite, Ivan, bem-vindo. Nosso foco básico é o da salvação das nossas almas e que temos o Novo Testamento como referência e usamos também como referência... Boa noite, bem-vinda também, Mentalização ali. Temos também como referência a live da manhã do pastor Sandro Rocha. Ele realiza todos os dias. Nós fazemos a partir disso uma reflexão para que possamos chegar a uma decisão ao final. Fazemos de segunda a sexta-feira, portanto, e todos são bem-vindos, independente do credo pelo qual você tenha vindo ou que você tem consigo. Se você tem esse objetivo também de buscar a salvação da sua alma, seja bem-vindo aqui. E o texto de hoje é Marcos 8, de 34 a 38, que diz assim: E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo se perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e perversa, e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, para compreender essa palavra, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários, para que possamos compreender e entender a sua palavra, e assim continuar seguindo o caminho que leva à verdade e à vida. Amém. Bom, esse texto, como eu já disse antes, define o foco central desse canal, né, que motiva a existência dele, que é a salvação da nossa alma. Ele traz o que é essencial para a nossa vida com Jesus Cristo. Traz luz ao nosso comportamento adequado para andar com Cristo, para poder estar com Cristo, para fazer as coisas com Jesus. Tem algumas passagens fantásticas, né, nesse texto. Começa assim, né, chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. As três afirmativas que ele faz. Não existe aquele evangelho romantizado, né? Ele todo, esse evangelho é todo amor maravilhoso, eu posso tudo. Isso não existe. Seguir o evangelho significa carregar a sua cruz, as suas dificuldades, principalmente as dificuldades de deixar para trás as tentações que o mundo nos oferece, que são muitas e contínuas e permanentes. Nós acordamos com elas, vamos dormir com elas. Então,
negar essas coisas não é muito fácil, né? Porque o que significa negar-se a si mesmo? Não será abandonar todas as coisas que normalmente são requeridas pelo nosso ego? Todos os desejos mundanos? A necessidade de ter mais dinheiro, de uma casa maior, de roupa mais bonita, de um perfume mais cheiroso, de uma bebida a mais, de uma piada idiota, de sexo fácil, drogas ilícitas, de uma mentirinha justificável, de uma blasfêmia, de uma fofoca, de um amaldiçoamento, os berros a mais, de raiva, de ciúmes, de inveja, de medo, de depressão, de ansiedade, seja lá mais o que. Essas coisas que estão todos os dias nos querendo agarrar. Será fácil abandonar o pecado? É fácil carregar a cruz? Será que é fácil? Em João 13, 19 e 21 está escrito assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Jesus, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Parece, não é? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, para entrar na presença de Deus, para buscar a santificação, sem a qual não veremos a Deus, é necessário santificar-se, praticar a verdade e vir à luz. Vir à luz. Pensar, né, aquele pensamento simplório assim, Jesus pagou o preço por mim, portanto, se eu creio nele, eu estou salvo. Eu posso fazer o que eu quiser. Não é verdade. Jesus pagou o preço pela nossa salvação, mas não pela nossa santificação. Nós precisamos nos santificar para que possamos ser salvos. Ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. Mas seremos salvos se andarmos com Ele. Para andarmos com Ele, precisamos nos santificar. A santificação depende da nossa conversão. Sair daquilo tudo que a gente falou há pouquinho, né? De todas essas coisas que nos atentam a todos os momentos, com as quais a gente acorda e com as quais a gente vai dormir. E 24 horas por dia estão na nossa mente, quer nós queiramos ou não. E vem então da nossa conversão. Conversão significa dar uma volta de 180 graus. Você estava indo para lá, fiz a conversão, não é assim que a gente tem na estrada, tem a conversão à esquerda, tem a conversão à direita. Então, conversão é necessário, sair desse caminho que a gente está habituado a tomar e tomar uma nova direção. Essa que os evangelhos nos ensinam. Sair dos caminhos mundanos para o caminho oferecido por Jesus. Nos convertendo para Cristo. Aquele caminho que Jesus nos alerta, como escrito em Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, que a larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontram. Nas diversas lives eu sempre volto mais ou menos a isso, porque assim, Jesus já alerta desde o princípio, assim, não é fácil. Não é romantizar, não é fácil. É fácil a gente converter, esse texto acaba de dizer, saindo do caminho largo, fantástico, tranquilo, cheio de festa, alegria, as maldições que vêm em seguida, né? Para seguir esse caminho reto, né? Esse caminho apertado, esse caminho leva aquela porta que ainda, assim, depois de todo um caminho apertado, ainda tem uma porta estreita para passar. É. E ainda assim, poucos há os que a encontrem. Poucos há os que a encontrem.
Então a pergunta é essa que fica para nós, né? Será que estamos no caminho apertado que leva à vida ou no caminho espaçoso que conduz à perdição? Não é essa a questão central da nossa existência? Não é essa a pergunta, talvez a única, mais importante que nós deveríamos fazer a nós mesmos? O que mais nós precisamos fazer nessa nossa existência, dado que já já esse corpo se extingue e a nossa alma vai seguir por um desses caminhos aí que nós definimos durante essa nossa existência? Será que nós acordamos em tempo de encontrar esse caminho, passar pela porta estreita e ir ao céu? Ou será que nós ficamos perdidos durante esse tempo, sendo enganados por todas essas artimanhas do nosso inimigo e, ao final, ele vai dar uma bela risada na nossa cara e carregar nossa alma para onde queremos? Durante 3 anos, os discípulos andaram com Jesus. E eles, nesse período todo, eles foram sendo preparados por ele, né, para serem um instrumento de Deus. Deus precisou trabalhar o caráter deles, né, relacionamentos que eles tinham, os encheu da sua palavra até que eles estivessem limpos. As vestes brancas, como diz a Bíblia, né? Então, sim, e eles estavam prontos para poder receber o Espírito Santo, que já está aqui conosco. Porque depois que Jesus partiu, ele disse que pediria ao Pai que enviasse o Espírito Santo para que estivesse conosco, e a partir daquilo teve aquele evento em Pentecostes, onde 180 pessoas receberam o Espírito Santo, etc. A partir desse instante, o Espírito Santo está aqui conosco, à nossa disposição, desde que nós nos santifiquemos o suficiente para que possamos realmente passar a ser o templo do Espírito Santo, diz a palavra. Então nós precisamos o quê? Buscar a armadura de Deus, como está escrito lá em Efésios 6, de 10 a 18, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo e com oração e súplica no Espírito. Mais claro, impossível, né? Portanto, nós precisamos estar limpos, santificados, para poder receber o Espírito de Deus. E assim, o mapa está todo aí. A palavra nos ensina tudo o que nós precisamos aprender, tudo o que nós precisamos saber para poder seguir esse caminho da salvação. Então, por que buscar tantos outros caminhos aí que não nos levam a isso? Meu Deus, quantos anos eu passei buscando um monte de besteira. Quando estava tudo na minha frente, quando eu tinha este livro. Esse tamanho bacana de ler, desde quase sempre. Então, o pastor nos exorta em relação ao que ocorre hoje na igreja. Porque a noiva de Jesus Cristo, que está para satisfazer mais aí os egos do que para pegar a verdade. Infelizmente, as igrejas de hoje elas estão meio complicadas. A igreja não garante a salvação de ninguém. A igreja não garante a salvação de ninguém. Não é porque eu vou à igreja, eu vou à igreja, eu canto, eu choro. Salva.
Igreja não salva ninguém. Eu estar emocionado na igreja não me salva. O Espírito Santo de Deus não divide espaço com qualquer tipo de iniquidade, sem chance. Veja o que Jesus está dizendo lá. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aquelas igrejas que afirmam que a graça está sobre graça, que a gente ouve, eu já ouvi isso muito, né? Jesus permite que eu continue pecando, porque mesmo assim eu estou salvo. Né? Eu já aceitei Jesus e a graça sobre graça garante que eu possa fazer umas bobagenzinhas, porque eu já aceitei Jesus, então eu estou salvo. Negativo. O Espírito Santo não estará na sua vida, na nossa vida, se estivermos servindo de alguma forma a Satanás. Sem chance. Devemos servir, sim, a Jesus Cristo, da forma apresentada nos evangelhos e não em outras inventadas por homens. A pessoa diz, mas fazer tal negócio é legal, eu vou fazer isso tantas vezes é legal. Está no evangelho? Bacana, vamos fazer. Não está no evangelho? Esquece, cara. Esquece. Jesus deixou tudo muito claro para a gente, então deixar de perder tempo com bobagem. Então, por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, por isso a gente precisa lê-la, por isso a gente precisa... Aqui diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não as coisas. Então, o verdadeiro avivamento que já está ocorrendo por aí, né, é viver o Evangelho. Por exemplo, estamos buscando fazer aqui, né, viver o Evangelho. Usufruir dos dons do Espírito Santo, falando a verdade. Lá na igreja, faz a salvação. Romanos 12, 21 adverte assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto emocional, é vosso culto racional. Racional. Infelizmente, muitas igrejas viraram um circo, cara. Mas o objetivo é ficar cheias, arrecadar mais dinheiro. Infelizmente, que traz gente para a igreja, o que enche, o que dá a grana, é isso. É o que a gente está vendo por aí. Mas não é isso que está escrito nos evangelhos. Não é o que Jesus pregou. Não é o que está previsto por todos os ensinamentos dele. E é aquela coisa, a gente vê as pessoas defendendo a denominação, né? Ninguém deveria ter denominação nenhuma, né? O nosso objetivo não é ser assembleano, batista, ou da Shalom, da não sei o que, não importa. Nós deveríamos ser simplesmente cristãos. Você é o quê? Eu sou cristão. De que denominação, não importa. A questão é que eu sou cristão. Esse deveria ser a nossa ida, né? O nosso posicionamento, a nossa direção. Andando em Jesus Cristo, amando os nossos irmãos, perdoando as pessoas, sem guardar mágoas no nosso coração, né? Sem guardar raiva, sem achar que nós somos superiores aos outros, nos julgar. Então, agora, também sem dançar, sem cantar, sem rodopiar na igreja que não apresenta milagres. Agora já tem aí o som do ventilador, do leão, do tambor, da Satanás. Cobrando as pessoas pelo show, sem que você veja ali um batismo real no Espírito Santo. O povo morrendo no meio das igrejas que viraram um circo cheio de palhaços e de uma plateia assistindo. Infelizmente, é complicado, duro dizer isso, mas o pastor nos alerta isso e é verdade. E a gente vai nesse engano e a gente segue nesse engano porque a gente acredita que é assim, porque estamos numa igreja e ela faz assim, a gente acredita que é legal. Mas se a gente olhar os evangelhos, não é isso. Não é isso. Estamos vivendo mais um engano. Eu
Eu acompanho o pastor nesse sentido e eu explicito isso aqui porque eu vivi isso muitos anos e quantos anos eu perdi. Poderia... Tanto que eu desisti. Eu fui numa desistir, fui numa desistir, fui numa... Eu fui em 7 desistir. E acabei ficando sozinho em a Bíblia. Até que eu encontrei um pastor que se segue o evangelho como ele é. Sem intenções. Sem buscar dinheiro fácil. Mas assim, quantas pessoas querem realmente abandonar a cachaça, a maconha, a prostituição? O que as pessoas estão buscando é serem emocionalmente preenchidas. Penso que chorar louvando a Deus a salvará. É um absurdo. Não é? Então, infelizmente, vemos que aquelas que deveriam estar nos conduzindo à salvação não estão fazendo. Veja bem um exemplo que o pastor citou, né? Hoje é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil mantém o pastor condenado por pedofilia na chapa como vice-presidente. Está publicado no Fuxico Gospel. Fundo do poço, né? O exemplo. Qual é o exemplo? E sempre vem de cima para baixo. Isso que eu busco para mim. Sente isso. Os homens que conduzem a igreja é de Cristo. Né? É a noiva. Mas os homens estão a conduzindo dessa forma. Infelizmente, tudo é político. Mas a sã doutrina é o que está no Novo Testamento. Por isso que assim, eu insisto tanto, porque nós temos que aprender o que está no Novo Testamento e deixar de seguir aquilo que não está lá. Em Pedro 1, 15 a 16, 1 Pedro 1, 15 a 16 está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, eu sou santo. E a igreja tem essa função de cuidar da vida espiritual das pessoas, não da vida pessoal delas, né? Pela oração, pelo relacionamento com Jesus. Você recebe o que você precisa. Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas você acrescentar. Então, a igreja precisa... Você não vai lá para aula de empreendedorismo. Lá para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Só, única, exclusivamente. Esse é o nosso objetivo quando vamos a buscar qualquer igreja que seja. Tanto a Igreja Santa de Cristo, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, não tem a função de cuidar da vida pessoal das pessoas. A sua função é de ensinar o Evangelho. E dar entendimento a nós sobre o Evangelho. A cruz de Cristo tem que estar dentro dos nossos corações, dentro de nós, na nossa mente, expressa nosso comportamento. Jesus diz claramente assim: se alguém quiser vir após mim, ele não obriga ninguém após ele. Se quiser vir após mim, somos obrigados a segui-los. São. Caso desejamos segui-lo, devemos negar a nós mesmos. Se quiser me seguir, se a si mesmo. Aos encantos e enganos do mundo. Abrindo a mão das nossas fantasias, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Precisamos ser o sal da terra, que é impossível sem santidade. Ufa! É punk hoje, né, essa história. Não é fácil, né? É uma coisa meio complicada de se dizer, difícil de se viver, difícil de realizar. Nós não podemos abandonar a nossa cruz na primeira tentação que aparecer. Então, quais as decisões que nós vamos tomar a partir
toda essa reflexão que fizemos até aqui. Tânia, boa noite. Rafael, boa noite. Todos bem-vindos a esta reflexão. E vamos então à decisão. Primeiro, uma coisa que a gente já falou em lives anteriores, né? Primeiro a gente precisa verificar se o lugar onde nós estamos buscando a Deus realmente obedece aos evangelhos ou não. E, acima de tudo, nós precisamos nos santificar. Ou seja, precisamos negar os desejos da carne, aqueles desejos que sabemos não nos levam à santificação. Tomando a nossa cruz. E não abandonando essa cruz na primeira tentação que aparecer, aquela que o inimigo sabe que é que mais nos atinge. Nosso inimigo sabe aquilo que isso é o que é difícil de eu vencer. E é o que ele nos oferece, sempre. E sempre ele sabe exatamente onde a coisa dói, ali que ele busca nos pegar. E é nesse momento que a gente tem que segurar a nossa cruz e dizer, não, eu vou segurar essa cruz aqui, eu não vou abandonar aquele negócio que tantas vezes eu fui. Porque, como diz Gálatas 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, precisamos nos santificar. E, óbvio, seguir a Jesus, conforme o Evangelho que está escrito na sua palavra. Ou seja, precisamos conhecê-la. Então, não vamos deixar de buscar conhecer o Evangelho, porque a partir do conhecimento do Evangelho que nós conseguimos descobrir qual é esse caminho estreito, chega uma porta apertada, que é aí salvação. Ok, então por hoje é isto. Por hoje é isso. Então, como sempre, peço que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos protegendo, abençoando, nos guiando para que cada dia sejamos mais alinhados nesse caminho que nos leva à salvação e que vejamos os milagres na nossa vida. Se você gostou, não esquece de deixar o teu joinha. Lança uma semente para alguém, clicando aí embaixo no compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, clica também naquele botãozinho de inscrever-se, porque é gratuito e ajuda o canal a crescer para que mais pessoas possam ouvir esta nossa reflexão, chegar junto a essa decisão e caminhar um pouquinho mais em direção à salvação das nossas almas. Então, desejo um ótimo final de dia ainda para você. E até amanhã, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Fique com Deus e até amanhã.